Olá, bem-vindo. Vamos entender um pouco mais sobre a história da matemática da Grécia Antiga. Olá. Inicialmente vamos falar de Tales a Euclides. E quem foi Tales? Tales de Mileto foi um filósofo e matemático grego que viveu entre 624 a.C. a 548 em Mileto. E com a introdução de uma geometria demonstrativa, uma geometria voltada para demonstrações e provas de resultados, contribuiu para a construção dos elementos de Euclides. Elementos da Geometria, dita anteriormente, é uma obra que revolucionou a matemática, que também garantiu o nome de Euclides para posteriormente ser conhecido como pai da geometria, que inicialmente consistiu em um livro e nos dias atuais é um conjunto de 13 livros. Durante o período grego, de Tales a Euclides, surgiram várias escolas matemáticas, incluindo a escola jônica e a pitagórica, que contribuíram para o avanço do conhecimento matemático. Entretanto, além das escolas, existem três problemas clássicos da geometria que contribuíram para a evolução dos saberes e conhecimentos acerca da geometria e matemática. Estes problemas eram de construção, voltados para construir geometricamente algumas situações e ficaram conhecidos como impossíveis de se resolver na época, graças à limitação de recursos, pois utilizava-se apenas uma régua não graduada e um compasso não fixo. Os três problemas clássicos foram a duplicação do cubo, a trissecção do ângulo e a quadratura do círculo. A busca de soluções para esses problemas influenciou profundamente a geometria grega e levou a muitas descobertas frutíferas, como as secções cônicas, muitas curvas cúbicas e quárticas e várias curvas transcendentes. Ademais, partes da teoria de equações ligadas a domínio da racionalidade, números algébricos e teoria dos grupos foram desenvolvidos durante esse momento. Agora veremos cada um dos problemas. Primeiro, a quadratura do círculo, que consiste no problema no qual os estudiosos buscavam construir, com seus recursos, um quadrado de mesma área de um círculo. Desta maneira, montamos a seguinte equação: a área do quadrado igual à área do círculo. O problema que eles encontravam, principalmente, é pelo fato de que, como sabemos hoje em dia, a área do quadrado consiste em lado vezes lado, e a área do círculo consiste em π vezes o raio ao quadrado. Com isso, temos a seguinte equação para que as áreas sejam iguais. Temos que o lado ao quadrado deve ser igual a πr ao quadrado. Diante disso, e utilizando cálculos algébricos, podemos observar que para que um círculo possua a mesma área de um quadrado, o lado do quadrado deve ser igual ao raio do círculo vezes raiz de π. Entretanto, π é um número irracional e, consequentemente, escrever ele sem as medidas de régua e com recursos limitados é quase que impossível, ainda mais a raiz de π, com isso tornando impossível resolver. Neste vídeo será falado de um dos problemas da antiguidade tido como de impossível resolução, que é a duplicação do cubo. Esse problema surgiu na Grécia Antiga. Diz a lenda dos atenienses que eles foram procurar um oráculo a fim dele dizer o que fazer para acabar com uma peste que estava atacando a população de Atenas. Então, o oráculo pediu para que o povo de Atenas fizesse uma tarefa, que era construir um altar com o dobro do volume do altar já existente no templo dedicado ao deus Apolo. Esse altar tinha o formato de um cubo. Então o povo foi para o templo, veio ao altar e começaram a construção. O altar tinha o formato desse cubo, cuja aresta vamos chamar de L. E eles construíram esse novo cubo com a ideia que o seu volume fosse o dobro desse volume. Só que eles fracassaram, pois eles tiveram a seguinte ideia: se a aresta do altar equivale a L,
bastava dobrar essa aresta, no caso aqui 2L, para que se conseguisse dobrar o valor do volume desse cubo. Mas, ao fazer isso, sabemos calcular, né, o volume de um cubo. O volume desse cubo, vamos chamar de V1, é igual a sua aresta ao cubo. Como a aresta equivale L, L é o cubo. E o volume do segundo cubo, vamos chamar de V2, é igual a 8L ao cubo. O que fugia, né, da solução do problema, pois eles construíram um cubo com um volume muito maior do que o primeiro. E a ideia é construir o cubo 8 vezes, com um volume 8 vezes maior do que o primeiro. E a ideia era construir V2 com um volume de 2 vezes o volume do primeiro. E agora, o que fazer para solucionar esse problema? Vamos lá. Vamos pegar o formato do altar que estava no templo, cuja aresta vamos chamar de L1 para ficar mais didático. Logo, o seu volume, V1, é igual a L1 ao cubo. E vamos construir um novo cubo para que ele tenha o dobro do volume desse cubo. Vamos chamar a aresta desse cubo de L2. Logo, V2, que é o volume, é igual a L2 ao cubo. E temos que o volume desse cubo é igual a 2 vezes o volume desse cubo, que é V1. E aqui temos a equação para representar. E agora é só substituir. V2. Quem é V2? V2 é L2 ao cubo. É igual a 2 vezes V1. Quem é V1? L1 ao cubo. Vamos colocar a raiz cúbica em ambos os lados da equação e tirar da raiz os números que tem índice 3. Logo vai ficar que L2 é igual a raiz cúbica de 2 vezes L1. Quem é a raiz cúbica de 2? É um número irracional, aproximadamente 1,26. Logo, L2 é aproximadamente 1,26 vezes maior que L1. Esse seria o tamanho correto da aresta desse cubo para que seu volume fosse o dobro desse volume aqui, desse cubo que tinha o formato do altar, né, que estava no templo. E assim conseguimos chegar à solução desse problema. Aqui neste vídeo será falado sobre um dos problemas da matemática que ficou muitos anos sem solução, que é a trissecção do ângulo, que fala o seguinte: dado um ângulo qualquer, construa um outro ângulo com um terço da sua amplitude. Para solucionar esse problema, vamos recorrer ao uso do
GeoGebra. Vamos tomar uma circunferência de centro A e de raio 5 centímetros. Em seguida, vamos marcar um ponto que toque a linha dessa circunferência e vamos traçar uma reta passando pelo ponto C e D simultaneamente. Em seguida, vamos construir uma nova circunferência de centro D e com o mesmo raio da primeira circunferência, 5 centímetros. Vamos tentar mudar a cor dessa segunda circunferência para melhorar a visualização. Pronto. Vamos traçar agora o ponto que marca a interseção entre essa reta e a linha dessa nova circunferência, que é o ponto E. Com esse aplicativo, podemos movimentar o ponto D. E quando o ponto E tocar na reta F, a gente vai conseguir solucionar esse problema, pois o segmento DE é o raio da segunda circunferência. Então, ele vale 5 centímetros. E o segmento AD é o raio da primeira circunferência e também vale 5 centímetros. A partir daí fica fácil. Vamos lembrar que o triângulo isósceles ele tem os ângulos da base iguais e dois lados iguais também, sendo que aqui é um triângulo e o lado, o segmento DE e DA são iguais, então vamos chamar esse ângulo daqui de alfa. Logo, esse ângulo de cá também vai ser alfa. E esse ângulo daqui, ele é o ângulo externo de um triângulo. E tem um teorema que diz que o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Ou seja, esse ângulo é igual à soma de alfa mais alfa, que vai dar 2 alfa. Como o segmento DA e AC são congruentes, temos mais um triângulo isósceles. Então, esse ângulo de cá também vai ser 2 alfa. E esse ângulo daqui vamos chamar de beta. E esse ângulo de cá vamos chamar de gama. Temos que alfa mais gama mais beta forma um ângulo raso. Logo, a soma desses ângulos é igual a 180. E no triângulo
Em um triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos também é 180, logo 2α mais 2α mais gama também vai ser igual a 180. Resolvendo as duas primeiras equações, chegamos à terceira equação, que beta é igual a 3α, ou que alfa é igual a 1/3 de beta. Resolvendo assim esse problema.